Professora, com relação à traição entre homem e mulher, gênero homem e mulher, sempre quando causada pela mulher, causa um impacto maior. O ponto de ambas as partes chegar a praticar o ato do homicídio. Baseado nessa situação, gostaria que a senhora fizesse algum comentário nesse sentido. Professora, atualmente existe um debate muito grande sobre a questão dos direitos das prostitutas. Eu queria saber de que forma isso ajuda na conscientização da população em geral sobre os direitos feministas e de que forma isso impacta nesse debate. Sobre traição. Até 2012, quando foi feita a mudança no Código Penal, existia no Brasil uma lei do adultério. E a lei do adultério punia com até 6 anos de cadeia o cônjuge que fosse flagrado em adultério. Essa lei, ela foi de 1940, perdurou até 2012, e nunca houve uma punição para os homens. Embora na lei estivesse dizendo que era alguém, um dos cônjuges, mas só as mulheres foram punidas. E mesmo assim só foram punidas até cerca de 1970. De 1970 a 2000, não houve nenhum caso no Brasil de punição de adultério, juridicamente falando. Na prática, todos os dias se mata e a gente sabe disso. Porque os homens não queriam ir na delegacia dizer que era corno. Então, eles preferiam deixar isso para lá ou resolver pelas próprias mãos. Então, isso mostra que a sociedade sempre puniu muito mais igual as mulheres que não respeitavam o pacto conjugal do que os homens. Isso ainda acontece até hoje. Tanto que não existe na língua portuguesa uma expressão para corna. Não existe a corna, só existe o corno. Porque é natural as mulheres levarem chifre. Então, porque tem um mito que prega, que diz que a sexualidade masculina é algo indomável. Afinal, eles são homens, então eles têm que atender aos apelos de uma outra que sempre é culpada por seduzir o homem casado. Então, esse mito é muito comum na sociedade. Então, os homens vêm nos argumentar, mas eu sou homem, só foi uma saidinha, só foi uma puladinha de cerca. E quando são as mulheres, a cultura pune com mais severidade, até recentemente. Então, eu acho que faz parte dessa cultura, por um lado, e por outro lado, faz parte do modo como a gente se relaciona com as pessoas. A gente, quando está casada, a gente quer aquela pessoa para a monogamia, que prega que só é amor verdadeiro se ele estiver só com você, não tem outros formatos e é para sempre, não pode separar, o que uniu não pode ser desunido. Então, acho que são várias realidades que impedem a gente encarar a relação amorosa de outra forma, inclusive o seu fim. Então, acho que é isso, o sentimento de posse das pessoas em relação às outras. Acho que são questões que a sociedade ainda é muito forte na sociedade, apesar da lei ter caído em 2012. Sobre os profissionais do sexo, realmente é um debate ainda não consensuado no movimento de mulheres. Há um setor do movimento de mulheres que acha que a prostituição é um serviço, é um comportamento que só faz fortalecer o machismo, porque a prostituta estaria ali à disposição das fantasias sexuais masculinas. Ela mesma não está exercendo a sexualidade dela, mas está a serviço da sexualidade de fantasias masculinas. Então, nesse sentido, parte do movimento de mulheres acha que a prostituição é um desserviço e que ela acabaria numa sociedade em que houvesse de fato a igualdade de gênero. Isso é uma coisa. A outra coisa é pensar assim: um grupo de mulheres, fundamentalmente, hoje já existem rapazes fazendo prostituição, mas um grupo de mulheres trabalham, prestam um serviço sexual em condições extremamente precárias,
sem nenhum tipo de segurança, nem de seguridade social, sem ter direito a nada. Então, o primeiro passo é, essas mulheres, elas podem ter direito a alguma coisa, ao serviço público, a se aposentar, ainda mais quando a gente sabe que no exercício dessa função, as mulheres envelhecem muito rápido, ou então saem fora do mercado, né? Que os homens não vão procurar uma prostituta de 40 anos, eles vão procurar prostitutas de 18. Olhe lá quando procuram menos, com menos idade. Então, rapidamente, essas mulheres, elas estão fora do mercado, então elas ficam sem condições de se manter financeiramente. Então, o propósito da lei, ao profissionalizar, ao legalizar essa atividade, é garantir a essas mulheres o mínimo de dignidade para viverem sua vida. Se ficarem doentes, terem direito a uma assistência social, ao salário de desemprego, ao auxílio saúde. Nesse sentido, eu acho que ninguém pode ser contra essas mulheres, né? Elas têm o direito a isso, com certeza, eu não tenho dúvida sobre isso. Embora também tenha minhas questões sobre se essa sexualidade não estaria a serviço de uma sociedade machista. E como eu quero o fim da sociedade machista, porque a gente sabe assim, as prostitutas, no ditado popular, é para fazer as coisas que a mulher direita não quer fazer. Então, vamos questionar por que as mulheres direitas não podem fazer. O que tão assombroso fazem os homens com as prostitutas que as mulheres direitas não podem nem fazer? Eu acho que esse mito na sexualidade não existe mais. Acho que as mulheres hoje estão dispostas, né, abertas para, com seus companheiros, viverem plenamente a sexualidade do jeito que eles decidiram entre as quatro paredes. Então, isso por si só, se é verdade, não explica mais a necessidade de prostituta. Mas elas existem e por isso elas precisam ser protegidas, ter seus direitos básicos assegurados pelo Estado.